Olá pessoal, Pai seja com todos, em nome de Jesus. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo domínio, exaltação, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, aquele que peleja as nossas causas, que vai à nossa frente e nos concede a vitória, em nome de Jesus, o príncipe da paz, o nosso Deus querido, amado, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nosso Criador, que deu o seu Filho amado para resgatar as nossas vidas e nos salvar, nos libertar de todo mal e nos conceder a vitória. Em nome de Jesus, Ele nos livra, Ele faz a gente prosperar, Ele faz nós gozarmos, desfrutarmos da vida em abundância, da saúde, harmonia familiar. Ó Senhor Deus e eterno Pai, soberano Tu és, nós Te louvamos, Te agradecemos por todos os Teus feitos. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, Senhor, e assim o Senhor faz para conosco e para com os nossos. Ó Senhor, o Senhor faz com esse ouvinte, amado ouvinte. Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos primeiramente pelo dom da vida, Senhor, pelo ar que respiramos, pela noite de sono reparador, pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas e na mesa dos nossos familiares, amigos. Nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos, exaltamos o seu nome, que só o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Sim, meu Deus. Lá em Isaías 43:11, diz: Eu sou o Senhor, e não, este é o meu nome, e não há outro além de mim. Não há outro Salvador. Não há, realmente não há. Em 1 Timóteo 2:5, o que é que diz? Porque só há um Deus, e nós sabemos que esse é o verdadeiro, só há um Deus, e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si próprio, a sua vida, por resgate de todos. Mas só vai tomar posse dessa bênção, dessa graça que Ele já nos concedeu através do seu Filho amado. Aquele que crê nele, que segue-o. O Senhor disse lá em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós devemos seguir, ouvindo a sua palavra, indo à igreja, que é o templo sagrado. Amados, tire da sua mente que a igreja é perfeita. Não existe. A igreja é constituída por Deus de pessoas imperfeitas. Somos imperfeitos. Não há perfeitinho, perfeitinha. Todos nós temos defeito, todos nós temos falhas, mas estamos numa correria, numa carreira, em busca da nossa salvação. E o Senhor tem interesse em libertar, em salvar, para a glória do nome do Pai. Sim, meu Deus, porque quem tem o Pai deve ter o Filho. Existem doutrinas, amados, que só de cara está errado, porque o Senhor disse que só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, assim disse o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo. Ele veio em carne, padeceu, sofreu, sentiu as mesmas coisas que nós, morreu, pagando um alto preço. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, amados. Está lá em Isaías 53. Amados, Ele quer salvar a todos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Procurar uma igreja que pregue a palavra genuína, cumprir os mandamentos, né? As ordenanças. Eu quero dizer as ordenanças. Que ordenanças são essas? Ao você declarar com seus lábios e pessoalmente, não é só dizer que ama a Deus com os lábios, é ir pessoalmente à igreja, diante de todos, você confessar que tem o Senhor Jesus, reconhece o Filho de Deus como o único Senhor da sua vida, o único Salvador, exclusivo, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Nisso você está cumprindo Mateus 10, 32, 33. Aliás, 32.
10:32, porque o 33 ele diz que aquele que negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai que está nos céus. E o 32, o que é que diz? Está escrito, Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante, ou seja, que reconhecer o meu Filho, que reconhecer Jesus, portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei a meu Pai que está nos céus. Jesus dizendo que confessa a Deus. E o que é que faz quando acontece isso? Ele vem e faz morada em nós. E passamos a nos tornar filhos de Deus com isso. Ele nos concede, é tudo dele. Ele nos concede frutos espirituais, dons espirituais. E a fé é um deles, porque o justo viverá pela fé. A palavra do Senhor disse, se ele recuar, ele não tem prazer naquele que recua. Então, não se afaste dos caminhos do Senhor, volte a congregar. Quando você reconhece Jesus, você precisa também cumprir a ordenança que é o batismo nas águas. E para ser batizado não precisa ser santo. Você está naquele ato ali, você está sepultando a velha criatura. Você está confessando, se comprometendo com o Senhor, que você, no seu íntimo, no seu interior, você o ama e está testificando ali que você deseja se tornar-se uma nova criatura. Amados, ninguém vai deixar de ser pecador porque está se batizando nas águas batismais. Porque nós sabemos que o pecado nós herdamos dos nossos pais espirituais. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não pecamos habitualmente. Por quê? Porque o Espírito que passa a habitar em nós é um Espírito de santidade, é um Espírito que guia nossos passos, direciona o nosso caminhar. Se Ele nos dá discernimento, que é outro dom espiritual, e existem outros dons, são 9 dons. Os frutos é o amor, a paciência, a mansidão, temperança, a alegria, paz, gozo, longanimidade, fidelidade, porque quem ama a Deus é fiel. É fiel ao homem, é fiel a Deus, primeiramente a Deus. Amados, quem está em Cristo Jesus vive uma vida de honestidade. É uma pessoa que busca ser justa para com os outros. Não vive se corrompendo, nem olhando para a direita nem para a esquerda. Amados, é um exercício diário que nós temos que fazer todos os dias. Ler a palavra do Senhor, buscar ter intimidade com o Senhor, falar com o Senhor. E não precisa, feito uma conhecida minha disse, eu não sei falar palavras bonitas em oração. Ele não quer isso, ele não quer palavras bonitas. Ele quer palavras que saem do teu coração de sinceridade. Um coração quebrantado na presença do Senhor. Você dizendo a Ele o quanto o ama. E se assim você fizer, verdadeiro, que seja verdadeiro. Eu te amo, Senhor. Porque o Senhor diz que aquele que busca, o encontrará. Aquele que bate, a porta se abrirá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Mas esse entendimento é na sabedoria dele, no conhecimento da palavra dele. Se você vai à igreja, você cumpre o que ele está dizendo, então você está quite com o Senhor. Você busca estar quite com o Senhor, embora falho, porque todos nós somos seres humanos. Estamos numa correria, uma carreira para alcançar a salvação da nossa alma. Aquele que se sentir fraco, o Senhor diz que quando nós nos sentimos fracos, nós podemos nos considerar forte, porque a fortaleza vem dele, não de nós.
Mas se nós estivermos nele buscando sinceridade, em sinceridade, um coração quebrantado, arrependido, ele é com cada um de nós. Amados, aquele que ainda não reconheceu Jesus, passe a reconhecer Jesus, porque um dia, quando nossas almas, nossas vidas não estiverem mais aqui e partirem, nós teremos, aquele que estiver em Cristo Jesus, teremos a certeza da salvação de nossas almas, porque assim diz as Escrituras. O que reconhece Jesus, ele é salvo. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É a graça concedida pelo Pai através do Filho. Foi um plano de salvação após o pecado ter a desobediência de Adão e Eva, comer do fruto que o Senhor havia advertido para não comerem, nem tocar nele. Então a serpente a enganou a Eva, ela se sentiu atraída, porque o pecado, ele parece ser gostoso, parece ser bom, mas muitas vezes ele está te levando para o abismo, muitas vezes não, ele te leva para o abismo. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Amados, todos nós erramos. Um dia, nós fizemos aquilo que desagrada muito a Deus, que desagradou muito a Deus, mas o Senhor, olha, 3 minutos atrás, 5 minutos atrás, se você errou, você pede perdão a Deus. Claro, você não vai ficar numa rotina disso. Errou? De novo. Peço perdão, quer dizer que eu posso errar de novo. Não é assim que funciona. Nós dizemos assim, se houver uma fraqueza, você cair, você peça perdão a Deus, se arrependa. E que aquilo ali sirva de lição para que você não volte a pecar os mesmos erros. O Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é um Deus de amor. É um Deus que cuida, zela pela nossa proteção. Ele ama todos. Ele ama toda a sua criação. Mas ele não quer que a pessoa continue numa vida de engano, numa vida de heresia, como muitos por aí vivem adorando bodes, vivem adorando, apostatando da fé, se desvia do caminho do Senhor e vai colocar sua fé em objetos, em coisas tão ridículas, meu Deus, que quando eu olho, eu digo, meu Deus, sangue de Cristo tem poder. Tem misericórdia, Senhor. Porque só há um Deus, amado. Não adianta a pessoa se enganar. Não existe. E dizer assim, não, porque eu faço caridades, eu vou herdar a vida eterna pelas obras. As obras contam, mas não é através das obras que você vai obter a salvação da sua alma. Segundo Éfesos 2, se não me falha a memória, 8, 9. Nós somos salvos, está lá em Gálatas também, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Está escrito, morreu uma única vez e depois disso vinha o juízo. Não existe reencarnação, pare de se enganar, pare de dar ouvidos a doutrinas de engano. Eu um dia passei por isso, amados. Qualquer um de nós, antes de termos o conhecimento da verdade, éramos ignorantes. Existe ainda alguém que não tem o conhecimento. E existe aqueles com a mente cauterizada. O que é mente cauterizada? É que colocou aquilo ali, alguém colocou aquilo ali na mente dela, ela engessou a mente dela. É uma mente engessada, para vocês entenderem. É uma mente engessada. O que é uma mente engessada? Dá para entender, né? Cauterizada quer dizer uma mente engessada. Ela não se abre para ouvir a voz de Deus. Ela acha que aquilo ali é o certo, porque é caridade. Gente, caridade é um cumprimento, realmente, de um dos mandamentos do Senhor, que é amar o próximo. Você pode fazer caridade, bondades, isso vai agradar a Deus. E como agrada? Quando você dá um auxílio na rua, eu mesma não posso passar por uma pessoa, um mendigo, se eu tiver, amados,
já acontece direto. Eu dou tudo que eu tenho. Eu fico sem nada na bolsa. Depois eu preciso tomar uma água. Eu digo, meu Deus do céu, tá vendo aí? Mas é de mim, tá nas minhas entranhas. É boazinha? Não, é o Espírito Santo. É Ele. Como também tem pessoas dessas comunidades, Manassés e outras de organizações de ex-drogados, drogados não, ex-drogados, que estão ali buscando. Eu não vou ajudar? Pelo amor de Deus. Eu sou uma serva do Senhor, eu sou uma filha de Deus. Como existem muitos filhos de Deus, filhas de Deus, sabendo que aquela pessoa ali está buscando. Olha, amados, eu estava comentando com a minha filha, a coisa mais linda do mundo que eu acho. Pense que eu acho. É uma prostituta fugindo da prostituição. É um drogado, um ex-drogado, buscando libertação da droga. Olha, um homossexual buscando, mesmo tá ali na fraqueza, mas ele tá buscando libertação, pregando a palavra de Deus. Que coisa linda! Como eu vi outro dia, eu mostrei para ela, tá vendo aqui, ó? Eu acho que ela viu, eu mandei no direct. Que coisa linda! Esse homem fugindo do pecado, porque alguém deu a palavra para ele, ele tomou posse daquela palavra. Amados, a gente vê, ouve e vê também. Ele pregando. É a coisa mais linda do mundo. Acha que Deus não é com ele? A vozinha dele é ainda a voz de homossexual. Mas Deus está trabalhando. E ele está se esforçando. Acha que ele não está agradando a Deus? Eu disse, meu amado irmão, você não faz ideia o quanto Deus tem que se agradado de ti. Como eu não vou dizer o estabelecimento, aleluia. Eu não vou dizer, não é amado, não é hipocrisia, não é demagogia, é realidade. Eu sou uma pregadora da palavra de Deus, nem tudo eu boto na mídia, não, nem tudo eu boto na internet. Tem um estabelecimento que eu não vou dizer aonde, que nem tudo a gente diz. Eu cheguei lá e tinha um homossexual. E você sabe como ele é, né? Olha, o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Bom dia a todos. Pai seja com todos vocês. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, mas já que eu estou dando exemplo de pecado, das coisas que desagradam a Deus, das práticas que desagradam a Deus, então assim, eu posso dizer que a homossexualidade, como havia naquela época em Sodoma e Gomorra, que a terra foi destruída, mas antes o nosso Deus bondoso, maravilhoso, poderoso, ele advertiu, ele usou os servos dele. E o servo foi dizendo para ele, Senhor, se tiver 40 pessoas, o Senhor salva a terra, o Senhor livra da destruição. E foi baixando, e Senhor, e se tiver apenas 10? O Senhor disse, eu salvo, eu livro. Aí ele foi dizendo, né? Foi dizendo, Senhor, e se tiver até chegar ao 10? Se só tiver 30, se só tiver 20, se só tiver 10, o Senhor livra. Eles não quiseram saber. Não quiseram saber. O Senhor queria salvar, o Senhor queria libertar. Eles não quiseram saber. E por isso que houve a destruição de Sodoma e Gomorra. E o Senhor livrou os dele, né? As pessoas, seus servos, o Senhor livrou. Mas aquela que olhou para trás, a mulher de Ló, que olhou para trás, como se estivesse sentindo falta da cidade corrupta, o Senhor permitiu a ira dele sobre a vida dela, tornou ela numa estátua de sal. Então, amados, eu acho tão lindo. Eu não estou fazendo acepção de pessoas aqui, pelo amor de Deus, entenda. Entenda a ministração da palavra.
Procure compreender. Eu estou dizendo que eu acho lindo, porque agrada ao Senhor. Aquele que na sua fraqueza, mas ele busca fazer o que agrada ao Senhor. O homossexual, até com a voz ameninada, mas ele está ali, ó, buscando, pregando a palavra de Deus. Tem gente até que fica fazendo chacota. Eu fui mostrar para uma pessoa conhecida, ela kkkkkk. Eu disse, você está rindo de quê? Se você está rindo dele, você está rindo de Jesus. Não faça isso. Diga glórias ao Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque maior é o que está nele. E é Deus, que a partir do momento que ele se arrepende, Deus é com ele. Assim ele é comigo, assim ele é contigo, meu irmão. Amado ouvinte, você pode ter pecado 3 segundos atrás. Se Deus tocar no seu coração, o Espírito Santo, o Paráclitos, tocar no seu coração e você se arrepender do seu delito, do seu pecado e se voltar para o Senhor. O Senhor diz assim, está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do teu coração. Se arrependa, meu irmão. Porque isso não é uma coisa, é uma coisa única e não é ao mesmo tempo. Única porque é você que vai ter que se arrepender. Ninguém pode se arrepender por você. Você que tem que dar frutos de arrependimento. Assim como João Batista, quando veio preparar o caminho para o Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus, ele veio para isso. Pedindo que consertasse as veredas, os caminhos tortuosos, a pessoa se arrepender dos seus delitos, dar frutos de arrependimento. Qual é o fruto de arrependimento? É quando você reconhece que está errando, que você está fazendo algo, uma prática que, seja ela o que for, se corrompendo em idolatria, ou na homossexualidade, ou na prostituição. Então, assim, amados, eu não sou melhor do que ninguém, tá bom? Porque eu quero deixar bem claro aqui, porque tem pessoas, o maligno bota malícia na cabeça dela, aquela ali quer ser melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou uma mera pecadora em busca de ser pessoas melhores. Por que eu digo que sou mera pecadora? Porque o pecado habita no ser humano. Nós herdamos isso dos nossos pais espirituais, Adão e Eva. Só que, quando você está em Cristo Jesus, ele nos torna nova criatura. Novas criaturas, e nisso ele nos dá o poder de nos tornar, está lá em João 1:12, nos tornar filhos de Deus. Com isso, nós sabemos que o Espírito Santo ele passa a habitar em nós e nos concede diversos privilégios. São muitos. Não dá para contar aqui. Um deles, o maior de todos, é que o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Como está escrito em João 14:23, eu não me canso de ler essa palavra. Amados, eu vim dar um outro texto, mas o Senhor, o Espírito Santo, me mandou falar de novo essas coisas e a gente é conduzido pelo Espírito Santo. Eu já falei diversas vezes, a gente vai dar uma palavra, mas o Espírito Santo usa os nossos lábios para falar o que ele quer falar, né? Então, eu achei, só para concluir, sobre o pecado. O Senhor está me usando muito essa semana para falar sobre o pecado. Então, assim, eu achei lindo, amados. É muito sério o que eu vou falar para vocês agora, presta bem atenção. A coisa mais linda do mundo e que agrada muito a Deus. Existem pessoas que estão no pecado, mas dizem assim, aquela dali não tem temor a Deus, aquele ali não tem temor a Deus.
Engano seu. Engano de quem pensar que a pessoa que está no pecado não tem temor a Deus. Muitas vezes tem temor, e como tem, viu? Tem mais do que aqueles que estão dentro da igreja, às vezes. Às vezes, não estou dizendo que isso aí, toda regra tem exceção. Existem exceções. Eu digo assim, porque isso vai de pessoa para pessoa. Existem pessoas que tem, mesmo estando no pecado, ela tem temor às coisas de Deus. E por que está no pecado, minha irmã? Se ele tem temor, porque ele está no pecado? Ele está no pecado porque ele está obsediado, oprimido por um espírito maligno. Mas isso não quer dizer que de uma hora para outra o Senhor vai fazer a obra, vai completar a obra na vida dele. Então, concluindo o que eu havia começado a falar sobre a homossexualidade, amados, eu acho a coisa mais linda do mundo quando a pessoa, embora estando no pecado, mas a pessoa tem temor a Deus. Aí diz assim, minha irmã, está se contradizendo, porque como que a pessoa pode estar no pecado e ter temor a Deus? Eu digo para você que tem. Eu digo para você que tem, porque eu já vi, eu fui testemunha. Um amigo meu, do qual eu trabalhei, eu não vou dizer aonde, trabalhei numa determinada empresa multinacional, que havia um rapaz lá, que ele não só era homossexual, mas como ele se vestia de, como é que chama, travesti, né? Ele saía de noite de sapato, se maquiava, usava peruca, pintava as unhas. E durante o dia ele era declarado mesmo, todo mundo sabia. Mas todo mundo respeitava, era uma opção dele, né? Uma opção dele. E assim deve ser, a gente deve respeitar o ser humano, porque o Senhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama todos nós, amado, independente do que a pessoa seja. Ele faz acepção de pessoas? Não, ele não faz acepção de pessoas. Só que existe um porém. Ele ama tanto. O amor dele é tão grande. É um amor incondicional. Que ele não quer o filho dele, a criação dele, continue naquele caminho. Por quê? Porque ele sabe que um dia, quando ele morrer, e ainda no decorrer aqui dessa vida, ele vai passar por situações que ele pode sofrer muito. E o Senhor não quer isso para ninguém, o Senhor quer vida em abundância. Ô, amadas, eu tô com a camisa, só abrindo aqui uma oportunidade, um parênteses. Estou com a camisa de Mulheres de Oração, na época que eu fiz lá na Novas de Paz, que é outro ministério que eu gosto muito. Às vezes que tem lá curso de oração, seminário de Mulheres de Oração, eu participo. E esse foi um deles que eu participei. Foi até um presente que um amigo me deu. Muito obrigado, Aldemar, muito obrigado pelo teu carinho, pela contribuição no meu ministério. Então, amados, Deus, ele ama a todos. Ele ama a todos. Embora, ele ama a sua criação, mas embora ele não queira que a pessoa permaneça no pecado. Então, concluindo, essa pessoa é a coisa mais linda do mundo. Ele prega a palavra de Deus, a gente vê que a vozinha dele ainda é uma vozinha de homossexual. Mas Deus está trabalhando naquela vida. Deus abençoe demais. Olha, eu tenho um amor tão grande por ele. Eu digo, meu amigo, meu querido irmão, Deus é contigo. Vai nessa força, porque nós sabemos que é o Senhor que dá ânimo, que dá vigor, que te fortalece na palavra dele. E que você está pregando o evangelho, você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E Deus é contigo. Deus é com todo aquele que se arrepende do pecado e se volta para o caminho do Senhor. Amados, o Senhor diz, vem como estiveres. O Senhor diz que não veio para os sãos, veio para os doentes, os que precisam de libertação, de cura, de salvação da alma. O Senhor disse que veio para aqueles que se arrependem. Não veio para os justos, veio para os pecadores, aqueles que se arrependem.
Nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos em busca de nos consagrarmos mais, buscarmos a presença do Senhor, fazermos renúncias. A nossa vida é uma vida de renúncia. Existem tentações? Existe. Existe tentação até no alimento que você tem em casa e muitas vezes, por algum motivo, você não pode comer aquilo. É uma renúncia que você está fazendo. Você olha ali para aquilo ali, às vezes, eu já vi conhecida, ver um docinho assim, ó, rapaz novo, eu não posso comer porque eu sou diabético. Eu digo, oh meu Deus, tão novinho, é diabético, não pode. Então assim, amados, existem tentações na vida, mas a palavra do Senhor diz que antes que venha a tentação, o Senhor ele dá o escape, ele dá os recursos para que nós resistamos. Se nós estivermos nos fortalecendo na força que há no poder dele. Não é nada nosso, é o poder dele. Aonde? Na palavra, vigiando, orando. Então, esse foi um dos casos. Homossexualidade, lá onde eu trabalhei, das empresas que eu trabalhei, uma empresa grande, viu? Multinacional, uma empresa de nome mesmo, de renome. Então, alguém falou de Jesus para ele, eu já tinha falado, aí deve ter chegado mais alguém e falou, resultado. Alguém disse assim, não existe ex-viado, é gay, né? Não existe ex-gay. Engano seu, engano da pessoa que pensa assim, existe, amado. Existe ex-gay. Sabe por quê? Deus transforma. Ah, não existe ex-prostituta. Existe. O Espírito Santo, quando toca no coração da pessoa, ele toma nojo do pecado. O pecado não habita mais nele. Ele toma nojo do pecado, porque o preço do pecado é a morte. Quando o Senhor fala assim, ele se refere à morte espiritual. Amados, a gente precisa ter muito assim zelo pela nossa vida espiritual aqui na terra ainda e se preocupar na vindoura, para que herdemos a vida eterna. E só herda a vida eterna se estiver em Cristo Jesus. Reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O sacrifício dele não foi em vão na cruz, pagou um alto preço. Portanto, nos amar em obediência ao Pai, porque o Pai deu esse propósito para ele cumprir. O Pedro, um dos discípulos, quis defender ele no dia que ele foi preso. Antes da crucificação, não é? Ele foi pego porque o Judas, o traidor, o vendeu. Então, 30 moedas de prata. Então ele queria... ele fez isso. Ele pegou a espada e lápide na orelha do soldado Malco. Porque na verdade ele quis defender o Senhor. E se entristeceu e tentando convencer o Senhor de o Senhor não passar pelo sacrifício. Aí o Senhor disse, vai-te, Satanás. Tomaria eu, como ele disse assim, que viveria as coisas boas do Senhor e não tomaria o cálice que o Senhor determinou para ele. A mesma coisa foi no deserto, o Espírito Santo levou ele, lá em Mateus 4:4, nos mostra que nos revela a palavra do Senhor, que o Espírito Santo levou o Senhor ao deserto e dentre as 3 tentações que o diabo fez, uma delas foi que o Senhor se jogasse num abismo ali. Usou até o Salmo do 91, 2 versículos do Salmo 91, dizendo que se o Senhor jogasse ele, que os anjos do Senhor não deixaria ele cair, se machucar em uma pedra.
Eu vou ler o versículo aqui. Então, assim, amados, Jesus se agrada, e muito, quando alguém se arrepende dos seus delitos, dos seus maus caminhos, e se volta para Ele. Uma vez eu estava num determinado estabelecimento, né, que eu comecei a falar e não concluí, e lá tem, eu não sei se a pessoa ainda trabalha lá, tem um homossexual. E eu sempre evangelizo, eu cheguei perto dele, eu disse, ô querido, tudo bem, como vai você? Você está bem? Você pode me ouvir um pouco? Eu prometo a você que eu vou procurar ser breve. Você permite? Eu sei que você está lanchando, você está no seu intervalo. Se você disser que não pode me ouvir, eu combino com você outra hora, se assim você concordar. Aí ele falou assim, ele viu logo a Bíblia, né? Amados, em nome de Jesus, que eu estou dizendo a verdade. Ele é daquele cheio de trejeito. Na hora, o bicho começou a querer se manifestar. Eu vou imitar um pouco, eu não estou mangando, hein, gente? Eu não estou zombando, porque, Deus me livre, eu tenho temor às coisas espirituais. Ele começou a ficar assim, ó. Quando eu falava, eu dizia, não se importe com isso, olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos, é Jesus que está falando com você. Jesus, o Filho de Deus vivo, está falando com você. Olhe nos meus olhos. Ele disse, eu estou me sentindo mal. Eu disse, olhe nos meus olhos. É Jesus que está falando com você. Amados, eu falando com ele, e ele fazia assim, ó. Eu não sei nem imitar. Ele começou a tremer, o bicho se manifestando. E eu estou repreendido em nome de Jesus. Eu te expulso, eu te rejeito pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor me constituiu para expulsar demônios. Em nome de Jesus. Sai-te! Vai para o abismo e não volta nunca mais. Aí ele ficou assim, ó. Eu achei lindo. Você acredita que ele ouviu a pregação? Na hora, quando eu olhei para ele, amados, aquele homem homossexual, não estou dizendo a você que ele foi liberto ali naquela hora não, viu? E pode até ter sido. Eu não o vi mais, porque ele não trabalha do lado de fora do estabelecimento, ele trabalha lá dentro, é interno. Então eu não o vi mais, já vou voltar lá a qualquer momento desse para ver se vejo de novo. Aí ele disse, irmã, eu senti um calafrio, uma coisa. Eu disse, eu sei. Mas isso é natural. Natural, assim, existe um espírito, você sabe que existe um espírito opressor. Mas o Senhor vai te libertando gradativamente. Se você sentir vontade. Ele disse, ó irmã, eu tenho muito temor às coisas de Deus, mas eu ainda não tive força para largar. Tá vendo aí? Eu ainda não tive força para largar. E ele é daqueles de trejeito mesmo, viu? Mas o Senhor o ama demais, assim como ele ama os demais da sua criação. Seja ele qual for o pecado, o Senhor ama, porque o Senhor ama o pecador, embora ele abomine o pecado. Ele só não quer que a pessoa continue naquele engano. E ele vai trabalhar. Ele vai usar pessoas, ele vai causar situações para que, claro, amados, olhe, uma coisa que eu quero fazer uma observação. Nada forçado, nada com maldade. Eu vou fazer ela passar no estreito, eu vou fazer ele perder os clientes dele, ela perder os clientes dela, botar ela no estreito. Amados, ninguém pode botar a mão onde é para o Senhor fazer. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que age. Mas nós somos discípulos do Senhor. Se você é discípulo, você deve ter o dom de discernimento. Porque quando nós temos o Espírito Santo em nós, ele habita em nós, ele nos dá direcionamento. E nem tudo cabe a gente fazer. Tem coisa que é o Espírito Santo que faz. A pessoa não pode botar a mão
e forçar uma situação. Se a pessoa está no pecado, não, eu vou pegar ela na marra. Olha, no dia que eu fiz isso, eu me lembro bem. Na verdade, eu errei querendo acertar. Eu forcei um pouco a situação quando estava lá em São Paulo com a minha neta. Ela estava oprimida, deprimida. Ela, menina, não queria tomar banho. A gente sabia que aquilo ali era um espírito que estava oprimindo ela. Ela estava oprimida. Aí eu fui conversar com ela, ela me dizendo que achava que não ia passar na prova. Na verdade, o espírito mal estava oprimindo ela, a mente dela. Então eu cheguei para conversar, filha, você vai passar na prova. Se esforce, estude, voinha vai orar. E ela orou e passou na prova. Só que aí eu forcei um pouquinho para ela ir para a igreja. E ali causou um conflito. Eu muito me arrependi, pedi perdão a ela, pedi perdão a Deus, porque as coisas não podem ser assim, forçando. Porque aí a gente vai querer tomar um lugar, um espaço, uma missão que não é nossa, é do Espírito Santo. Porque quem convence o ser humano do pecado e do juízo e da justiça é o Espírito Santo, não somos nós. Nós levamos o ID, a palavra, as boas novas, o evangelho, o amor de Jesus. Essa é a nossa missão. Aí sim, como eu falei para esse rapaz, amado, eu quero logo no início. Primeiro eu perguntei se ele estava aberto para me ouvir, se ele podia. Se ele quisesse combinar um horário, nós concordaríamos juntos, combinaríamos. Não é impondo, não é obrigando. Então, assim, eu deixei bem assim, flexibilidade, se ele estava disponível naquele horário, se ele queria marcar outro horário, se isso incomodava ele, também se incomodasse eu ia me ausentar. Ele disse, não, de forma alguma, eu quero lhe ouvir. Aí eu falei para ele, olha, você vai estar ouvindo através da minha boca a voz de Deus. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você quer ouvir o que o Espírito Santo quer lhe dizer? Ele comendo, né? Ele estava comendo coxinha, tomando Coca-Cola. Ele disse, sim, eu quero ouvir, eu tenho tempo para ouvir. Quer dizer, ali eu vi que ele estava aberto para ouvir a voz de Deus. Que coisa linda! Quando alguém se abre para ouvir a voz de Deus. Então aquilo ali foi lançada, desculpa gente, foi lançada a semente. Deus lançou, o Espírito Santo lançou a semente. Eu creio em Cristo Jesus, que ali vai brotar, vai florescer. Então eu falei assim, amados, se você me der oportunidade, a gente conversa outra ocasião de novo, porque eu sei que você está no seu intervalo. Deixei bem claro que eu não queria prejudicar o trabalho dele, que embora ele estivesse no intervalo dele. Amados, quantas vezes eu conversando com ele e o bicho fazia assim, ó, querendo manifestar. Só que ele estava, eu dizia, olhe meus olhos, olhe nos meus olhos. Veja Jesus falando com você, é o Espírito de Deus que está falando com você. Olhe nos meus olhos. Aí quando ele olhava nos meus olhos e prestava atenção no que eu disse, acredite, amados, quem está falando com você aqui é Jesus. Então, quando ele fitava os olhos em mim, prestava atenção, aí ele ficava. Porque, na verdade, quem estava falando com Deus, quem estava falando com ele, não era eu, era o Espírito de Deus. Era o Espírito Santo, era o Paráclitos. Então, ele ouviu, e na hora que ele ouviu, eu achei lindo. Eu vi um homem na minha frente. Não é um homossexual, mas ele ficou um homem, coisa mais linda do mundo, bem sério, prestando atenção. Aí foi quando ele ficou quietinho, porque eu disse mesmo, vai-te, Satanás, em nome de Jesus, vá para o abismo. Antes eu fiz uma oração, né, para que nada impedisse a pregação da palavra, a evangelização. Então aconteceu assim, houve uma flexibilidade, ele ouviu. Eu disse a ele, querido, olha, Deus te abençoe, eu não vim aqui forçar nada. O Senhor, ele não gosta de nada forçado. É tudo muito espontâneo. Ele quer que a pessoa venha para ele por amor. Que por amor
é que ele vai te ensinar, ele vai tirar aquilo que não pertence a ele vai te encher do Espírito Santo. Então, assim, ele não rejeitou a palavra, ele ouviu e foi-se embora. Pelo contrário, ele agradeceu. Edlene, foi um prazer ter te conhecido. Eu disse, agradeço a Deus, porque foi o Senhor que me induziu a falar com você, assim como eu falo com outras pessoas. Então, amados, veja só, eu aqui citei o exemplo, assim, lendo aqui Mateus 4:4, a passagem de que o Senhor levou Jesus para o deserto, o Espírito Santo, ele foi tentado, né, pelo inimigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O diabo, ele às vezes usa a fraqueza da pessoa para oferecer os manjares dele. E chegando-se a ele, o tentador, quem é o tentador? O diabo. Disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. E respondendo o Senhor, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo não desistiu, transportou Jesus para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito, veja aí, ele usou o versículo que está lá no Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Querem dizer que se o Senhor se jogasse, ele ia ser protegido e não ia morrer. Mas a intenção dele era justamente maligna, né? Porque ele é maligno, ele queria que o Senhor morresse e não cumprisse o sacrifício, né? A missão dele, o propósito que o Pai já tinha determinado. Aí o Senhor respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, né? E a glória deles, oferecendo os manjares ao Senhor. Tudo isso darei se prostrado me adorares. É muita utopia, né? É muita pretensão do diabo querer que Jesus se curvasse a ele. Aí Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviram. E assim o Senhor faz com cada um de nós, quando nós nos voltamos para Ele, nos arrependemos, nos damos frutos de arrependimento, o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos abençoa, e abençoa, e isso é extensivo à nossa família. Então, amados, houve meu colega lá do trabalho, que ele não trabalhava na empresa, mas ele prestava serviço terceirizado no prédio. Esse rapaz, Deus restaurou a vida dele. Ele hoje é um homem casado. Ele diz que ama a esposa dele. Quando eu vi, eu não acreditei. E um outro amigo nosso também testemunhou. Esse meu amigo, Jonas, disse, tu viu, Edilene, que coisa linda de se ver. Eu vi com meus próprios olhos. Deus faz aquilo que ao ser humano é impossível, para Deus é possível. Então, assim, eu acho lindo, amados, quando uma pessoa promíscua, seja homem, seja mulher, uma prostituta, existe prostituto, viu? Existe um homem que é promíscuo. Então, quando ele dá frutos de arrependimento, ele diz ao Senhor, a partir de hoje, eu não quero estar mais nisso. Eu não quero estar mais nisso, isso não faz parte mais de mim, da minha vida. E se arrepende, o Senhor abraça, acolhe com todo amor. Então, ele ama o pecador, embora abomine o pecado. Mas ele não desiste. Ele vai sempre usar um discípulo, um filho de Deus, um servo, para se aproximar, para dar uma palavra. Ou alguém vai falar perto dele para ele ouvir em alguma situação. Então, também que nós tenhamos esse discernimento, que existem coisas
que o ser humano, às vezes, quer forçar para que a pessoa... Quer ver uma situação que Deus me lembrou aqui? Às vezes um marido que bebe, a mulher às vezes quer forçar o marido para a igreja. Ele não quer ir, ore por ele, porque a Bíblia diz que através da oração dela, ele é santificado e vice-versa. Uma vez quando eu morava em outro bairro, a minha colega chegou, inclusive ela estava caminhando com Jesus, começando a caminhar. Aí ela disse, Adlene, meu marido não quer ir para a igreja, meu marido bebe. Eu disse, quando você foi casar com ele, você já era cristã? Ela disse, não. Eu disse, então, você vai orar por ele. A Bíblia diz que a mulher santifica o homem. Ou vice-versa, quando a mulher não está no caminho do Senhor e o homem está, ele orando, ele santifica ela. Claro que Deus vai querer, uma hora, vai trabalhando para que aquele ali, que não está em Cristo Jesus, ele sinta prazer de acompanhá-la, de acompanhar seu esposo, sua esposa. Uma hora Deus faz a obra, completa a obra. Então a gente não pode forçar. Entendeu? Dizer, não, vou botar ela no estreito, vou botar ele no estreito. O que é isso, meu irmão? Você quer tomar o lugar que é do Espírito Santo? Não pode, não. Não pode, não. E não venha com essa que, como tem lá em Romanos 8, se eu não me engano, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo coopera. De repente, uma palavra no momento errado, uma palavra que não deve ser dita, ao invés de atrair, expulsa a pessoa, faz a pessoa se distanciar. Então a gente tem que pedir a Deus discernimento, direcionamento do Senhor, a palavra certa é discernimento, para que nós, até para evangelizarmos, nós precisamos ter, eu digo assim, que muitas vezes a gente usa um pouco da psicologia. O Senhor colocou os especialistas, os doutores, os médicos, cada especialidade, para ter a sua eficácia aqui na Terra, porque nós não somos só espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então, ele colocou os especialistas aqui na Terra. Sabemos que o Senhor é especialista dos médicos, é médico dos médicos, mas somos carne, então precisamos tratar da nossa carne também. E não esquecer de alimentarmos, assim como nós alimentamos o nosso corpo, alimentarmos a nossa alma. Amados, a palavra era outra, tá aqui, ó, falando. Eu separei aqui, mas eu vou ler. 2 Crônicas 20. A oração de Josafá, eu vou ler. Então, assim, se não der para ler cair a live, eu faço outra e concluo. Então, assim, falando as coisas que o Espírito Santo está mandando falar. Então, assim, creia no poder de Deus, ele transforma maldição em bênção. Aquele que, por algum momento, está pecando ou esteve em pecado, eu profetizo em nome de Jesus. Ele vai tomar nojo do pecado. Ele vai tomar um nojo tão grande, mas tão grande, que ela vai dizer, isso aqui, aquilo ali, não faz parte mais da minha vida, do meu viver. Maior é o que está em mim. Assim como Gilson fez. Amada, Edilene, tu conhecesse o Gilson do passado, tu estás conhecendo o Gilson agora. Que coisa linda, amados. Ele hoje se veste. Não é por causa do paletó, que a integridade do homem, o temor, a comunhão com Deus, não está no paletó. Às vezes a gente também se baseia nas vestes, né? Mas o Senhor, ele não olha como um homem olha. Não vai pela aparência. Mas a gente precisa ter, né, discernimento também do que vestir. É tudo com ordem e decência.
Mas ele, assim, eu estou dizendo a você que eu vi a transformação até no modo dele se vestir. E a palavra que saiu da boca dele. Que coisa maravilhosa. Eu disse, Gilson. Dei um abraço nele, tão apertado. Eu disse, Gilson, meu Deus, que maravilha que o Senhor... Eu estou testemunhando, amados. O Senhor disse que nós seríamos testemunha aqui na terra, em Samaria, em Jerusalém, nos 4 cantos da terra. Estou testemunhando as maravilhas do Senhor. Assim como ele fez na vida do Gilson, ele está fazendo na vida de um outro amigo que ele prega a palavra do Senhor. A gente vê mesmo, amado, ele se esforçando, que coisa maravilhosa. É a pessoa dizendo assim, pecado, tu não é mais forte do Deus que eu amo, não. Do Deus que eu sirvo, não. Maior é aquele que está em mim. É isso que você tem que dizer para você. Dizer para o pecado, você não pertence mais ao meu viver. Quem pertence à minha vida é do Senhor. Porque existem pessoas, amado, que ela é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Ela já foi batizada pelo Espírito Santo. Ela um dia deu um trechozinho assim, ó. Eu disse assim, você sabe orar? Faça uma oração. Amados, ela me surpreendeu. Eu vi mesmo, mesmo ela estando num caminho de engano, o Espírito Santo, na hora, eu disse, você sabe orar? Ore. Ore no Espírito de Deus. É no Espírito de Deus que eu quero que você ore. Que eu quero não, eu disse assim, que eu peço para você orar. Você quer? Ela disse, eu sei. Eu disse, então faça. Porque um dia você entregou a vida para Jesus, você foi batizada nas águas batismais e se desviou. Ore. Eu quero ter esse prazer de ouvir você orando no Espírito. Aí ela orou. Que coisa linda, amada. Ela sabe orar. Muitos estão em rebeldia, na fraqueza. Na verdade é uma fraqueza. Que o Senhor, Pai, a minha oração desta manhã é pedir, Pai, é clamar, Senhor. Eu vou clamar até de joelho, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, no nome do teu Filho amado, aquele que está fraco, Senhor, aquele que está sem forças para voltar a caminhar junto contigo, Senhor. Estende tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, porque tuas mãos não estão encolhidas, que não possam salvar, nem os teus ouvidos surdos, que não possam ouvir o nosso clamor. Pai, repreende a fúria do adversário, repreende o espírito de prostituição, de idolatria, Senhor Deus, amado Pai, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o leão da tribo de Judá, a pedra de esquina, o Deus que salva, Yeshua. Clamo por ti, Senhor, Adonai, Elohim. Seco esse que está fraco, Senhor, traz para a tua casa de novo, teus caminhos, coloca a sede, Pai, no coração dele, no coração dela, para que ele também destampe os ouvidos, Pai, porque muitos estão, como diz as tuas escrituras, com comichão nos ouvidos, que não dão vazão, ouvido à tua palavra, Senhor. Tira os comichões do ouvido. Tira o comichão, os comichões do ouvido, para que ele possa ouvir, para que ela possa ouvir a tua palavra. Ter sede, Senhor, de te buscar, de te obedecer, Senhor Deus, para ela desfrutar das maravilhas que tu tens para ela. Em nome de Jesus, Pai, fortalece, Senhor, aqueles que mesmo na sua fraqueza te buscam, estão pregando a tua palavra, Senhor Deus. Desde já, eu te agradeço. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é um Deus já. É um Deus que zela por cada um de nós. A peleja não é nossa, a peleja é tua, a causa é tua. General de guerra, aquele que vai à nossa frente, o nosso escudo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sim, meu Deus.
Nós te agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve e que responde. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja feito para a glória e honra do Senhor Jesus. Amados, eu vou começar a ler. Eu tinha separado aqui. Eu creio que ainda vai dar tempo. Se não der, aí eu faço outra live, tá certo? Mas a palavra vai ser ministrada. A oração de Josafá. Eu estou lendo 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e clamou em jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, não és tu nos céus? Tem uma interrogação. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Glória a Deus. E não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do seu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Fazendo a pergunta, Senhor, né? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E clamaremos a ti, na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que filhos de Amon e de Moabe e os montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Veja, eles queriam tomar posse daquilo que não era deles. O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Assim todos nós devemos fazer, amado. Quando se levantar uma guerra contra nós, a causa, quem toma a frente é o Senhor. Se você, se eu, se nós entregarmos na mão do Senhor, clamarmos a Ele e confiarmos. Porque quando nós confiamos, nós entregamos totalmente, sem reservas. Deus responde à oração. Olha aí. Está em 2 Crônicas 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês. Tome posse, meu irmão. Tome posse, minha irmã. Essa batalha que você está enfrentando não é sua. Essa peleja não é sua, é do Senhor.
Se a partir do momento você se voltar para o Senhor, clamar, confiar, Ele te dará a vitória. Então, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, Z-I-Z, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Olha o que o Senhor disse. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhe dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Fizeram jejum também. Os levitas dos filhos das coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar, assim como o Senhor orientou, determinou. Levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. E aqui no versículo de 2 Crônicas 20, na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar. Poxa.